MSD Preview, informação até você. Você já pensou se a educação fosse a principal preocupação do nosso país? Onde a gente estaria? Quem a gente seria como nação? Pois é, infelizmente isso não acontece. Porque no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente vive de pequenas revoluções. Uma delas foi levar para a Câmara Municipal o professor Riverton, que é um representante que honra muito a educação e que simboliza muito a luta dessa classe, que deveria ser muito mais bem tratada e muito mais bem projetada. Mas só dele estar lá e ter também vários profissionais na nossa cidade que honrem e dignifiquem esse ofício é um começo. Vamos saber um pouquinho mais dessa história? Se fosse você, ficava no vídeo. Professor, obrigado. E bacana, viu? Te parabenizo, principalmente por manter, além do título de vereador, professor também. Porque ser professor é algo que é mágico, né? Você transformar vidas, mudar histórias, né? E dar uma chance a mais para as pessoas de ser protagonista, né? Feliz aí por ter professores como o senhor, numa escala de poder e de poder influenciar talvez a nossa cidade a novas políticas, a novos momentos, porque precisa, né? Se o nosso país não pensar nisso, não vai ter um emprego melhor, não vai ter uma alavanca social. E principalmente até a política também influencia nisso, né, no nível de educação. Seja bem-vindo e queria saber o seguinte, o que te levou a pensar em ser vereador? Bom, primeiro eu quero te agradecer a todos que acompanham o site MS em Dia, né, parabenizar aí pelo trabalho, porque a informação, ela levada de maneira séria, ajuda muito, principalmente para nós políticos, enquanto agentes políticos. Precisamos realmente de mecanismos sérios, né, que dê transparência e credibilidade para as pessoas, até porque as pessoas, né, depositaram confiança na gente. Então eu te agradeço, dizer que, acima de tudo, né, o título de vereador, mas temporário. O que nós somos realmente é educador, professor, isso aí ninguém tira mais da gente, né? Que foi uma luta. Eu sou um produto da educação pública brasileira. Um menino que morou 7 anos numa casa de menino de rua, uma entidade salesiana, na frente à praça do Rádio Clube. Não sei se você lembra, se você é daqui de Campo Grande, tinha a casa Dom Bosco. Eu perdi meus pais, né, com 11 anos de idade e fui parar nesse orfanato. E o que me fez chegar aqui onde eu cheguei, porque de repente eu te contei agora, você falou, eita, esse cara morou numa casa de rua, foi a educação pública brasileira. Se não fosse educação? Se não fosse educação, eu não ia ter uma oportunidade de vida. Né? E não ia ter conseguido, até eu sou professor, antes de falar por que eu sou vereador, eu sou professor porque os meus professores foram minha referência de pai e mãe. Então eu falava, eu quero ser igual a esses aí. Aí estudei, me formei em educação física, né, e passei por todas as esferas da educação pública. Passei na rede municipal, na rede estadual, fui coordenador dos projetos sociais da Odebrecht a nível de Brasil, e eu tomava conta aqui do polo do Mato Grosso do Sul. Criamos aí umas 2 unidades aqui, que era para os filhos de funcionários da usina Odebrecht. Fui conselheiro municipal de educação, né? Fui superintendente municipal de educação, e essa bagagem dentro da educação pública, né? Fora as ONGs, né? Que a gente também ajudou a montar e trabalhar com as crianças como ferramenta também. Quando a gente fala educação, a gente não fala só o professor de sala de aula. A educação, ela envolve muito, né? Um todo, transforma muito, né? E por eu ter essa experiência dentro da educação, ter sido um produto dentro da educação, a gente se sentiu preparado para contribuir dentro da Câmara. Como tem gente boa da segurança pública, gente boa da saúde, gente boa do setor privado, e eu acho que isso é legal ali dentro dos 29, porque ajuda o crescimento da cidade. Então, o que me chamou para ser vereador, e eu acho que o chamado de todos, não é assim, eu sou vereador, você tem que vir de alguma luta, de alguma causa, para você poder ajudar a transformar a sua cidade, o seu estado, o seu país. Isso é muito legal o senhor falar, porque o eleitor, ele de 2 em 2 anos, ele se empodera para fazer a escolha e, sei lá,
concorrência de vereador chega a ser mais de 500 pessoas, né? 900 quase. Se colocando, quer dizer, é altamente concorrido, assim como tem a taxa de renovação, que muitos que estão no mandato saem e entram outros. E a gente ainda tem no Brasil essa mania de ver a eleição como se fosse um ato de consumo, como se estivesse pegando alguma coisa na prateleira do supermercado. E é muito mais sério que isso. Estar vereador ou chegar até lá envolve toda uma luta de uma vida, de uma história e de um lado da sociedade. Os 29 representam camadas da sociedade, lutas da sociedade, e por isso que eles chegam até lá. Inclusive nos momentos de renovação. O senhor falou da importância do professor como influenciador para o futuro, que influencia no seu futuro e que influencia no futuro de uma cidade. É nítido que quando elege-se o senhor para a Câmara Municipal, há um movimento político também da CEMED, que é um momento que a CEMED fala, temos que ter professor lá também na Câmara Municipal. E aí o senhor tem o engajamento, o sonho também de muitos professores de colocar o senhor lá. Isso eu falo assim, quando é o professor, é a família dele, é o vizinho dele, é o professor se envolvendo na política também. Faltava o professor também ver isso, dele participar mais do debate político de uma forma permanente, não só ficar brigando por salário, ou só ficar lidando com problemas, mas também projetar o futuro, porque o professor, ele é o cara que vive o amanhã, né? A educação, ela só existe para você pensar o amanhã. É importante a gente frisar que o grupo da educação, ele não é só formado pelos professores, né? Quando a gente entra, inclusive isso eu falo pelos meus colegas, que a gente ouve dos educadores e dos administrativos, do corpo da educação, que a gente nunca teve uma Câmara tão forte a nível de educação, tão imbatível, né? De buscar, de estar lutando realmente pelos direitos da educação. O professor, ele não luta somente por salário, ele luta por um contexto geral. O salário é de direito, né? Porque ele trabalha como todo trabalhador. Trabalha além do horário da sala de aula. Trabalha além, leva serviço para casa. Na pandemia, aí depois eu quero tocar em relação a isso, que o professor foi fundamental. E ele luta realmente pela qualidade da educação, dos seus educandos, né? E quando a gente fala de qualidade, não é só o pedagógico, é uma estrutura de escola, uma sala de aula com carteira adequada, um ventilador, que é pelo menos o ventilador que dê qualidade para as crianças, uma alimentação saudável, que a merendeira também esteja ganhando um salário digno, que o monitor esteja também, todo um contexto, coordenador, diretor. Que envolve padronização, né, também. Por exemplo, assim, não dá para numa escola municipal você ter um nível de qualidade legal e na outra ser tudo péssimo. Isso também vale até para a questão do ensino profissionalizante. Às vezes, num determinado polo, você tem uma qualidade legal de acolhimento e tudo mais. E no outro, goteira, o ar-condicionado que não funciona, o quadro que o giz não pega. Não dá, né? Tem que ter meio que uma unidade na coisa, porque o professor... A internet que o professor tem que usar em casa, porque a da escola é muito precária para poder atender, né? E graças a canais de comunicação como o de vocês aqui, a informação é muito rápida. Então, você vê hoje, a gente vê o eleitor, ele sabe o nome dos ministros da STF. Então, antigamente, a gente poucas pessoas sabiam. Era tudo muito distante, tudo muito distante. Então, hoje ela acompanha. Você votou 9-10, 9-12, já tem gente mandando WhatsApp. Você votou isso aqui por quê? Você votou... O senhor fala da cobrança popular, né? A cobrança popular, eu acho que hoje ela é mais criteriosa. Ainda temos que melhorar? Temos, mas eu acho que hoje, principalmente o educador e o grupo da educação, ele é presente, né? Então, a gente se propôs a realmente defender a bandeira da educação e os profissionais da educação, é que nem você me falar, Riverton, você vai para uma mecânica e vai falar de mecânica para um grupo de mecânicos. Eu não vou saber te dizer. Então ele quer pôr alguém da educação que sabe da educação especial, que entende a vida dele, né? Que sabe da estrutura da escola, que sabe o que a escola precisa, que a hora que for para uma discussão salarial ele saiba a realidade, o que precisa, o que necessita, a merenda escolar, estrutura de esporte, quadro esportivo. Então ele tem que pôr realmente gente que a hora que for sentar com o executivo vá falar com propriedade daquilo ali, entendeu? Então eu acho que hoje a educação ela vê isso.
ela não está. E eu acho que hoje, como você falou, são várias camadas. Se o cara pode até entrar numa onda, numa bandeira, mas se ele não... numa onda, mas se ele não tiver uma bandeira, não tiver um trabalho solidificado e der continuidade disso, não volta. Não volta, né? Não volta. Agora, como que tem sido para o senhor, vamos supor, o professor, pelo menos deveria ser assim, dentro da sala de aula, ele é uma autoridade. Ele fala, as pessoas ouvem, a partir daquele contato, daquela comunicação, transforma-se vidas. Depois, para se tornar um político, você assume lado, você assume bandeiras, posicionamentos, várias pessoas encampam isso e você é colocado numa posição de um mandato. Né? No mandato, é um jogo político que se impera. É bem diferente, não é uma jornada pessoal. Aí você tem 29, mas o vereador sozinho ele não faz nada, porque ele depende das bancadas, ele depende da votação. Por exemplo, um projeto de lei não é só o voto do senhor que aprova, depende de todo mundo. E não é só os nossos 29, vai para o executivo e vai para o executivo também, que tem o secretário. Então é todo um jogo muito complexo e político. E a cobrança da galera que te elegeu, da classe, do grupo, do segmento, ela vai estar sempre ali, porque eles te colocaram lá. Como que é também lidar com essa questão do jogo político, que é num outro nível de exposição, você fica até meio como um vidraço. Recentemente teve a questão do reajuste salarial. Aí ficou assim, quem é o professor Riverton? Ele é o cara da base, ele é o cara dos professores, ou ele é um vereador neutro? E qualquer passo em falso é como se você pisasse numa mina. Bom, primeiro eu acho que você tem que falar a verdade, independente, porque assim... Que é o que as pessoas vão entender, né? Eu tenho um segmento que é da educação, mas eu tenho um trabalho social muito forte nos bairros. Aí a pessoa fala, pô, mas você podia mandar fazer o asfalto aqui. Eu falo, peraí, você podia mandar fazer o posto de saúde. Então, na minha pré-campanha, na minha campanha, eu não prometi asfalto, não prometi posto de saúde, escola para mim, mas prometi que eu ia em Brasília procurar uma senadora, fiscalizar, né? Prometi que eu ia no executivo ver se tinha projeto para cá, eu prometi que ia atrás de deputado federal e estou fazendo isso. E prometi que se a gente não conseguisse, eu ia chorar junto, mas que eu ia estar presente, eu iria estar. Tem coisas que você não pode perder os seus valores, e eu prometi ser defensor da bandeira da educação. Então, isso não é eu deixar de ser base. São valores e prioridades. Mais então, que base é a tua história. Mais que base é isso, porque eu estou vereador, amanhã eu estou na sala de aula. Então, como é que eu vou voltar e falar, cara, eu votei contra isso aqui, votei contra sem citar nomes, assim, mas às vezes é o grande erro de muita gente que não volta, né? De às vezes o cara entrar por uma bandeira, por um posicionamento, e lá dentro a desculpa perfeita é, mas aqui é orgânico, é regimentar e tudo mais. O eleitor cidadão ele não entende isso, porque os problemas são sempre urgenciais, né? A sala de aula que vai estar com problema, que vai estar com goteira, que vai estar com carteira estragada, o professor lá só tem o senhor para poder conseguir ter uma salvação disso, na cabeça dele, pelo menos, né? Porque ele fala assim, não, o Riverton vai lutar por mim, a coisa vai mudar aqui. Do tempo da votação, que nós votamos lá, emergencial, os 10,39 dos profissionais da educação, dos professores, isso foi dos professores. Eu já visitei umas 17 escolas. Como que eu votaria contra a minha categoria? Você votaria contra o jornalista? Não, difícil. É porque, como você falou, você volta para aquele meio, né? Não tem. E aquilo que você se propôs a defender. Então você tem que ser verdadeiro. Hoje a política, ela não permite... Mas do professor isso é muito mais forte, né? Ainda mais com a tua história de alguém que mudou tua vida a partir da sala de aula. A política hoje, ela não permite, né? Ela te marca se você fizer um... Tem coisas que ela vai te marcar para a vida, entendeu? Então, assim, eu me sinto... Quando eu consigo uma ação coletiva dessa, que você vai para o diálogo, não é para briga. Diálogo. Porque a Casa de Leis, Murilo, Danilo, né? Danilo. A Casa de Lei, Danilo, você já diz, a Casa de Leis, e o Executivo e o Legislativo tem que, às vezes, fazer alguns reajustes. Se pudesse, a prefeita daria aumento para todas as categorias, faria todos os aportes que tem que fazer, e é como a nossa casa, tem hora que você tem que tirar disso, tem hora que tem que tirar daquilo, tem hora que a criança quer que eu mas hoje não dá isso. É o rodízio de boleto, né? Ou ela passa lá na frente da loja de brinquedo, ela fala, eu quero, não, agora não dá, então é natural, então ali nós estamos numa casa de leis, então quem que gosta de lei? A lei não é, então você tem que ser duro às vezes com algumas posições, mas não é que você é contra. Eu fui duro numa situação agora. Eu pergunto salário da prefeita.
Sim. Mas foi até mal colocado, porque os caras colocaram o salário da prefeita, mas embaixo do salário da prefeita tinha 500 servidores ativos e 500 inativos, em torno de mais de 1.000 servidores. Eu não podia votar não, mas eu acho assim, peraí, se eu estou com um enfermeiro em greve, os profissionais da educação, o salário não foi incorporado, não alcançou o que foi pactuado, foi uma luta no passado para esses valores. A opinião pública vai ver essa discrepância também. Não, é questão de razoabilidade, como que eu vou votar para o salário da prefeita aumentar? Eu não posso. Ah, mas não pode aumentar nunca por causa das outras categorias? Eu falei, não, então falo não agora, e 2025, a hora que normalizar e atender as categorias, principalmente as menores, justo, até para que essa lei federal não atrapalhe os outros servidores também, porque não é justo. E planejamento financeiro também, né? Faz de um ano para o outro, que a coisa fica melhor. Dá impacto de milhões numa folha que já está 57 ponto tanto. Respeito todos os meus pares, cada um com seus votos, né? Mas é isso, tive que ser duro. O servidor ficou chateado porque queria um aumento agora, mas não era possível. Agora, o senhor, além de ter uma biografia linda, né, até chegar no mandato, que vai muito além do mandato, e até convido as pessoas a pesquisarem sobre isso, conversando com o senhor ao vivo, tem no site da Câmara a biografia, mas é um texto frio, né? Muito. E aí tem a chance daqui do podcast da gente poder falar sobre isso. O senhor ascende e chega ao mandato num momento que o Brasil está totalmente dividido entre A ou B, B ou A. Me incomoda? Então, isso que eu falo. E a tua política, ela é propositiva, é uma política que lida com as pessoas, a política que lida com os problemas, e ao mesmo tempo tudo fica dividido entre duas caixinhas. Como que você fez para operar esse milagre de ser político e ser um político propositivo num mundo tão dualista que se tornou o nosso Brasil de 2019 para cá? Eu tenho o meu lado político, mas o meu lado político não me permite ter o outro lado como o meu inimigo. Eu acho que é legal sempre ter situação e oposição de maneira respeitosa. Republicana, né? Republicana, porque isso é importante, faz com que cresça, provoque o outro, isso é natural, mas desde que seja com respeito. Mas hoje eu não sei muitas vezes o que o eleitor quer, se ele quer que eu vou lá defender o Bolsonaro, ou se eu vou atacar o Lula. E como que se defende a educação no meio de tudo isso, né? Ou se prefere que eu vá para o bairro fazer ações sociais que eu tenho. Se eu falar do Bolsonaro, às vezes dá mais curtida do que eu ir lá no bairro fazer uma ação social com as pessoas. Então isso me assusta. Um mundo meio de utopia, né? Eu aprendi a fazer. Porque além de ser uma pauta nacional lá longe, o cara me mandou para mim no Instagram. Pô, por que você votou não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, ué, mas não é democracia? Você votou em quem? Ele falou, votei no fulano, isso é nacional, para não entrar em discussão. Eu falei, ué, mas eu tenho que ser democrático porque eu sou vereador? Eu sou eleitor agora. Eu Riverton. Eu não estou atacando quem você votou para presidente. Então, você também não tem o direito. Sim. Então, eu acho, então, que... E aí eu falei aí o outro me incomodou, papai, eu falei, cara, a cidade está com tanto problema, é buraco, é unidade de saúde, é as escolas aí que precisam de uma reestruturação. Parte social também, a parte social, o mandato. Agora, se você quiser, eu vou cuidar do Bolsonaro e do Lula. O que você quer que eu faça? Aí... Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com as questões nacionais, mas eu, enquanto vereador, tenho que ficar muito mais preocupado com as minhas questões aqui, municipais, que não são poucas. Então, eu prefiro focar, andar, estar perto da população, ouvindo as pessoas, meu número é o mesmo, né? O 9931-6888, manda o WhatsApp que eu respondo, pode mandar. É o mesmo número, é atendendo, ouvindo, e eu acho que é esse que é o caminho, é isso que eu acredito. Né? Não é ficar... Tem que ser prático, né? Ser prático. Isso, prático. Até porque assim, tem muita gente que daqui... caiu, não sei o quê, bababá, o cara não tem carne. Eu vou lá ajudar a fazer. O cara tá passando fome aqui, eu brigando com o preço da carne. Não dá. O cara não tá preocupado com o preço, tá preocupado em tá sem comida no prato aqui, ué. Esse que é a minha preocupação. Na pandemia, o senhor foi uma voz também muito prática defendendo os professores. Porque assim, se teve uma área que teve uma revolução a partir daquele momento de isolamento e tal, foi a educação, né?
Também como que foi também discutir Pai, isso falar e falar e assustar. defender esse pessoal, que estava todo mundo muito tenso também, né? Paz, começou a pandemia. Então eu estava na superintendência ainda, não era vereador. Eu lembro que aquilo foi um susto, cara. Confesso que na minha ignorância, eu nunca achei que isso ia chegar aqui no Brasil longe, do né? jeito de chegar. Dá até um frio na barriga. Quando você lembra que você ficava trancado dentro de casa, eu perdi vários amigos da minha idade e amigos próximos e ainda peguei esse trem no ápice dele. Foi um trem Antes da vacina? Tinha tomado a primeira, graças a Deus, mas foi numa época que tava morrendo gente à torta direita. Eu falei, eu lembro quando eu peguei, eu tava com um servidor nosso da Câmara e ele foi buscar comigo o resultado. Eu falei, aí deu positivo, me deu uma tristeza, rapaz. Eu falei, cara... 15 dias de gancho. Não, que não é nem um gancho. Eu falei, será que vou passar? Aí eu falei, vamos dar uma volta na Afonso Pena? Aí eu falei, eu não vou dar mais volta, né? Eu falei, deixa eu olhar mais uma vez, né? Aí eu falei, vamos dar mais uma. Aí fui para casa. Mas a gente, quando saiu, diminuiu, que veio a vacina, a gente foi pioneiros em algumas ações, principalmente preocupado com a educação. Uma delas, eu fui em Brasília, no Ministério da Saúde, tive com o ministro da Saúde, junto com o senador Nelsinho e com a ministra até então, Tereza Cristina, que foi assim, uma mãezona, e nós protocolamos, cara, fomos o primeiro do país a protocolar para que se colocasse os professores no grupo prioritário da Covid. Os caras fizeram todo o regulamento da vacinação e não colocou os profissionais da educação. O que isso impactaria? Como que ia voltar às aulas? Que essa turma, então, fui o primeiro. Aí todo mundo pegou essa bandeira, mas foi. Primeiro no estado, primeiro no município, primeiro a protocolar o grupo das crianças também, né? Administrativos, então já... que não adianta só professor, né? Se o administrativo tiver Covid, passa para todo mundo, né? Todos. Então, assim, a gente voltou, acho que praticamente com todo o nosso grupo vacinado, dentro dos critérios, né? Quem tinha comorbidade, idade, mas isso aí foi uma luta. Você fala assim, mas foi... Agora passou, mas na época, rapaz, foi um barulho e todo mundo doido para tomar essa vacina. Então, assim, eu acho que eu ajudei aí a salvar bastante gente, graças a esse movimento. Lógico, aqui teve a CP, depois outros vereadores, mas assim, a gente sabe que a gente puxou à frente isso aí, isso. E quanto mais demorasse para voltar, maior era o déficit também, né? Então... a gente retrocedeu com aquele momento de isolamento para a educação? Sempre falavam que os profissionais da saúde estavam na linha de frente da Covid, não tenho dúvida. Eles foram... fundamentais. Foram o principal, não tenho, né? E algumas outras atividades, algumas outras profissões. Mas os educadores também foram. Os caras pegavam as atividades dos alunos, sabe? Imagina, no ápice, o professor levava aquele tufo de caderno de atividade para casa, porque ele infectado. Sim. Levava para suas famílias, né? Corrigia, passava, atendimento remoto, professor se reinventando, sabe? Cuidando para combater evasão escolar de outra forma. De também, outras coisas. Rapaz, a gente... Porque assim, eu não posso falar para você que sem o professor presente não é a mesma coisa. Tanto é que agora, até eu quero parabenizar a prefeita, a gente estava falando até de mídias positivas, e parabenizar o secretário de Educação, porque a gente puxa, mas a gente tem que dizer. Nós vamos ser a primeira capital que vai, se for uma cobrança nossa também, ter um plano de recuperação escolar. Então eles vão estar dando atividade no contraturno, isso vai gerar 300 postos de emprego para profissionais da educação. Que é um reforço, no caso? Reforço, porque você fica para trás. Você pega aí uma criança da educação infantil, de repente ela não passou no primeiro, no segundo ano lá do pré, já está lá no terceiro ano. Criança do quinto voltou no sétimo, foi 2 anos sem atividade presencial. Então, não tem como, né? Nós vamos sentir o impacto disso até nas profissões lá na frente. Sim, sim. A gente está falando de educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, mas e a universidade? E da formação, né? Porque boa parte da formação do ser humano fica para a escola fazer, né? Não só da família.
Principalmente Agora, esse cognitivo, né? sim, sim. E falando em desafios, né? Você foi para rádio. Foi, E cara. virou radialista. Como que foi isso? Tô Como foi essa tirando o ideia? tal do DRT, né? DRT. Tô me Tá capacitando. mandando bem, tá mandando bem. Educação. Já estreou quente, já foi pra Difusora, que é a maior que tem no Mato Grosso do Sul. Rapaz, lá tem uns 4 doidos que apostou. Um é o B de Paula, o outro é o Gatti, o outro é a Cris e o Aldeia. Cara, Você tá melhor que o Brejinho. Rapaz, Você mal chegou, já tá melhor que o Brejinho. Muito melhor que ele. programa Eu conheço lá, o Brejinho, trabalhei com ele na Mãe. Tá três- dando um baile no é Brejinho. 3 palavras e um prêmio, por isso. Brincadeira, foi que nada, cara. A gente tem que se desafiar. E né? é uma forma de chegar também na população, né? Cara, totalmente. E o Porque a nosso Câmara tem todos os ritos, né? Os regimentos, você Frio, acaba. né? É frio. que lá é frio. Ali Eu gosto de andar no povo. Você tem que estar ali, porque ali é sério, lógico, é frio, mas é a casa do povo, mas não é. E eu queria fazer alguma coisa para a população, cara, para cima. E eu peguei um horário que, a dona de casa tá em casa, o marido tá fazendo churrasco, tá ajudando a patroa, tá a família reunida. Eu falei, cara, nós vamos fazer só pauta positiva. Aqui é sorteio, é música gostosa, é alegria. Nós vamos passar positividade para as pessoas. Porque às vezes você tem uma semana pesada, você tem todas as suas dificuldades, as A suas própria mídia lutas. jornalística também é muita tragédia, É muita muita coisa. tragédia. Eu falei, aqui é positivo. Eu quero que a dona, quero que a pessoa no sábado vamos ligar, porque domingo é o programa com o professor River. Então, domingão com o professor River. E, cara, eu tô apaixonado. É uma terapia pra mim aquilo. Você já tinha imaginado um dia fazer isso? Não, É nunca uma na surpresa. minha vida, nunca na minha vida, cara. Eu te confesso. Eu tive a oportunidade de fazer E o Pedro de televisão. Paulo é um porque- descobridor de talentos, hein? fiz um estágio com ele. Eu fiquei 6 meses com ele lá no dele, lá, só que o dele é um outro perfil. É. Aí eu tive uma oportunidade também com o Lucas, o deputado Lucas, ele me colocou na televisão, eu tinha um quadrozinho, mas era diferente. A rádio é apaixonante, cara. É um diferente, trem, cara, chama a gente assim, cara. Viciante, né? Mas muito, eu fico doidinho, cara. E o contato com o público também é mais franco, né? É que nem você falou, uma coisa é a Câmara, tem que ter, né, tal, tudo, o protocolo, mas o chão, na hora que você vai para o bairro e conversa com a população, é onde você vê como que está o seu mandato, onde pode ajustar, onde pode melhorar, onde pode avançar, né? Cara, eu tô, assim, e agora domingo, rapaz, nós tivemos o Dudu Nobre lá com a gente, perfeito, e agora esse domingo agora, tá quase certo o Gabriel Sattler, ainda não tá confirmado, porque ele vai ter um show aqui em Campo Grande, a gente está tentando alinhar para tentar levar, então você fala, pô, o cara lá da casa de um posto de menino de rua, rapaz, entrevistando Dudu Nobre, mas assim, é legal que a gente consegue... Depois também do programa chegar nas pessoas, rapaz, esses dias eu levei uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia do Gilmar da Cruz, que é pastor. Vou te dar uma Bíblia para sortear. Mas, rapaz, que Bíblia bonita, rapaz, de Macê. Quase que eu peguei para mim, cara. É uma dourada? Eu ganhei essa. Você já ganhou? Isso dá até dó de usar a Bíblia. Tá bonita rapaz, demais. E ela tem ela explica, né, cara? Porque a Bíblia você tem que entender, não é fácil ler, não. Você tem que ficar... Você me dá uma dessas, fala, não, essa é pro seu programa. Cara, tem coisa que é de Deus, cara. Eu sou católico, não tenho espiritualidade eu também, como é deles. Quando eles deram essa Bíblia, me chamou muita atenção, porque é muito bem encadernada, bonita, e tem explicação, eu não fazia ideia. O dia que eu abri, e aí fica mais fácil, né? Cara, aí eu, sorteada lá, tal, a senhora, fui lá no Noroeste levar essa Bíblia. Rapaz, cheguei lá na casa dessa senhora, a senhora lá na frente, com as mãozinhas assim, chorando. Falei, mas que é isso? Por causa da Bíblia. Mas ela é pastora, ela estava com as 2 Bíblias rasgadas. Aí a casa dela, a varanda dela descoberta, e uns 6 banquinhos de igreja. Cara, a Bíblia não foi pra mulher, rapaz. Cheguei lá ela com um café. Vai entender, né? O propósito de tudo isso, entender, né? Cara, eu vi aqui. Aí você entende por que existe o programa, né? Rapaz, eu falei, cara, aí você entende por que vai mais que o mandato? Sim. O mandato é supérfluo, velho. Por mais, às vezes fala, é demagogia. Não é, cara. Quando você se propõe a fazer aquilo bem feito, né, cara? E até, às vezes fala, só consegue ganhar para vereador quem tem poder aquisitivo alto. Mas muito mais que isso. Não, cara. Você tem que ter trabalho, força de vontade, de gostar das pessoas, ter propósito, né, cara? Naquilo que você quer realmente fazer pelas pessoas.
Porque, cara, quem tá ali, cara, tá para ajudar as pessoas. E essa Câmara, principalmente liderada pelo Carlão, que é um cara sensacional, cara. Eu a conhecia. É um cara que só tem tamanho, viu, cara? O cara é de um coração, assim, tremendo. Cara também que veio de baixo. Eu admiro muito isso, cara. Sim. Não, eu fiz o documentário dele, na época era na TV do Jornal Estado. Ele domingo almoça com a família e vai à tarde bater laje com o povo lá de casa, que o pessoal tá fazendo mutirão para construir. Vereador lá no Colômbia, no Nova Lima. Coisa de louco. Hoje é o presidente da Câmara, né? Naquela época ele era vice-presidente. Mas um cara tem um coração, não, porque a maioria dos políticos falam, não preciso fazer isso, bota alguém para fazer. Não, é ele que vai acompanhar, vai ver se chegou certinho. E com gente, como você falou, igual dessa casa da mulher da Bíblia. Muito, muito simples. Gente que assim, e ele gosta é pela providência de Deus mesmo, que está viva, que está conseguindo comer, que está conseguindo realizar alguma coisa. E ele gosta desse povo. Então essa sensibilidade dele, cara, e ele tem um tato com todo mundo ali. A hora que ele tem que brigar, ele briga, que é bravo, a hora dele ser bravo, ele é bravo. Mas ele sabe lidar. Mas se lidar com 28 vereadores ali, rapaz, não é fácil não, cara. E ele leva numa maestria. Você pode ver que a Câmara, ela caminha bem. Sim. Entende jogo coletivo, né, do poder. Totalmente, respeitosa. Ele é além de presidente, é um paizão. E assim, eu tô tendo uma experiência muito positiva de estar sendo liderado por ele ali na... Além da bandeira, você tem a questão da educação, mas a parte social também tem muito a ver com a tua história. E acredito que quando você está andando por Campo Grande e vê algum jovem que está ali, né, numa situação de rua, e tem aumentado muito a população de rua em Campo Grande, pelo aumento da população, qual é o sentimento que você tem e o que você tem cobrado também, ou não só cobrado, mas incentivado a prefeitura a acertar mais nesse caminho? Porque a gente sabe, Riverton, que o teu caso deu certo, é o final feliz. Né? Não tô te matando, não. Você tem muito chão ainda, vai virar deputado, vai virar senador. Tá boa essa água de vocês aqui, rapaz. Mas aqui, toma na minha aqui. Vai, tá boa essa água aqui, rapaz. Mas você tem também, a gente sabe que às vezes a pessoa que está em vulnerabilidade, passa-se 1 ano, 2 anos, se ela não estiver bem encaminhada, ela vai para o crime, ou ela sofre com algum problema de saúde. É tudo muito delicado e o tempo para eles é diferente. Né? Cara, o que faz com essa galera que tem só aumentado em Campo Grande? A gente vê em algumas áreas, como na rodoviária, como ali próximo à antiga rodoviária também, cara, ou em outras regiões que vai famílias... mudar esse país, não é só o professor Riverton, vai fazer um pouquinho, mas a ferramenta de transformação desse país é a educação. Enquanto a gente não investir na educação, a gente não vai desonerar da saúde, da segurança pública, de tudo. Então, assim, é a base, né? É a base. Escolas integrais, para que ocupe essa molecada o dia inteiro, porque quem sabe a metodologia da integral, ela sabe como funciona, não fica dentro da sala de aula, tem várias atividades esportivas e culturais. Então, isso é um caminho, né? Porque o que me salvou foi, naquela época não tinha escola integral, mas eu ficava um período na escola e um período na Ampare. Então, na Ampare eu tinha curso profissionalizante, que naquela época podia, que eu acho que isso é uma bobeira, o governo federal. Na época tinha marcenaria, serralheria, outros cursos, que tem gente na minha época que vive disso, mas agora não pode, porque diz que tem a periculosidade, mas, pô, a periculosidade é ficar na rua. Esse é o perigo. Mas tá bom, vai entender. Eu faço as minhas ações na minha parte de cidadão mesmo, né? Como eu já passei fome, eu estou fortalecendo o projeto principalmente nessa área de alimentação. Comecei com verduras, né? De hortifruti, que a gente compra, não pega esses catados que não, a gente compra, monta os pacotinhos e entrega em determinadas comunidades de Campo Grande. Todo mês a gente faz. Agora eu estou conseguindo parceiros, colaboradores, até quero agradecer a todos os meus parceiros, porque isso não é um trabalho só meu, mas eles não querem que divulgue. A gente está conseguindo pôr umas comidas aí também, comida não pronta, né? Fazer cestas para que entregue isso aí, porque é aquilo que eu te falo na ação. Adianta eu ficar batendo pauta de comida, de subir ou descer, eu nego passando fome aqui embaixo. Então é a prática, então eu sou mais disso. É enxergar as pessoas, né? Então isso eu faço por Campo Grande. Tem projeto de escola de futebol com a gurizada para ocupar, tem jiu-jitsu que eu tenho também. Isso tudo coisa nossa mesmo. Mas assim, a gente tem uma parceria também com a prefeitura, né, que sempre que solicita, eles nos atendem também.
até agradecer o executivo, porque sempre vem nos atendendo também. Fora essas demandas da cidade, né? Buraco, poda de árvore, iluminação pública, porque nós, vereadores, Danilo, a gente é o primeiro contato da população. Isso que eu ia falar, vocês não têm domingo, nem sábado, nem hora para descansar. Rapaz, eu tô aqui, eu tô batendo meu recorde de não olhar meu celular aqui, ó, porque dá vontade de olhar, ó, se a gente puxar aqui, ó, já tá aqui, ó, mensagem, e às vezes você fica preocupado, porque às vezes é um caso de saúde grave, ó, mamãe, aí, ó, às vezes é um caso de saúde, ó, aí, ó, grave, então você tem que estar atento. Estava em casa, meu patrão, mas você não pega aí de um caso grave, que eu fui buscar a pessoa, fui dar um suporte. Eu falei, ó, podia ter morrido, né? Ela falou, pô, você tem que olhar mesmo, não fica sem olhar o celular, não. Então a gente tem que estar... Por isso que eu falo, para ser vereador, cara, para estar vereador, tem que ter... Doação, né? Doação, cara. Doação, tem que ter entrega, senão não esquece. Beleza. Toda sorte do mundo, que você continue vereador e siga na política. Acho que é um exemplo, um caminho, e até para quem quiser do nada se aventurar a candidatar no ano que vem, dá uma olhada nessa entrevista e vê que não é brincadeira a coisa, né? E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br, no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também tem muito material na rede social da MS Dia, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.